comentado contigo agora no café, nos outros cafés também, eu voltei agora num evento grande de literatura brasileira contemporânea em Georgetown, e o teu nome é citado sempre como um dos escritores mais importantes da literatura brasileira contemporânea. O teu reconhecimento como um clássico contemporâneo, por mais paradoxal que seja essa expressão, um cânone contemporâneo, para mim é inegável, tendo em vista pesquisadores de outras universidades do Brasil e fora do Brasil, sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: como um dos escritores que mais falaram de Porto Alegre, que tem Porto Alegre como uma cidade musa, como é que tu te sente aqui na aldeia, né? Se isso te preocupa, não te preocupa, tu te acha pouco reconhecido, ou, voltando ao que o Rolf falou ontem, talvez às vezes mal lido. Eu pergunto isso porque a gente tem um certo bairrismo literário, a tal ponto de ter uma disciplina, às vezes, literatura sul-rio-grandense, né? Então, a gente tem essa questão de um escudo identitário, de um escudo territorial e estético, né? A nossa literatura, enfim. Como é que tu te coloca, tu te define, para começar, tu te define como um escritor sul-rio-grandense, um escritor gaúcho, e mais, eu acho assim, em termos nacionais, tu é extremamente, entre todos os prêmios, quantas teses e dissertações já baseadas na tua obra, isso aí é inegável, e eu diria internacionalmente. Mas aqui, vamos pensar como alguém que escreve sobre Porto Alegre, alguém que tem Porto Alegre como cidade de musa. Ou isso nem te preocupa também, não é algo que tira o teu sono, mas como é que tu vê, enquanto recepção mesmo, pensando em termos de recepção, de estética da recepção, como é que tu vê a recepção da tua obra aqui, na nossa aldeia? Eu não sei, eu acho que ela é um pouco silenciada aqui, talvez porque eu não esteja interessado em fazer uma literatura sul-rio-grandense. Eu falo de Porto Alegre, mas como algo universal, não tenho nenhuma pretensão a descrevê-la localisticamente, né, dar conta dela como um local específico, né, com tais características, com tais tradições. Para mim, ela tem a importância de uma cidade como Londres, como São Francisco, são cidades que eu conheço melhor. E realmente talvez seja isso. Quer dizer, porque talvez isso não aconteça mais hoje com a novíssima geração, não é? Mas eu, na minha geração, peguei esse não entendimento dos porto-alegrenses com relação, ou dos gaúchos em geral, com relação ao que eu estava apresentando, né? Que era uma Porto Alegre de um homem sem nome, não é? Que não tinha lembrança. Eu não uso flashback da minha infância querida, os anos não trazem mais. Realmente não existe isso. Realmente não é um lugar idílico para mim. Um lugar realmente de drama, de pujança dramática, mas não de reconhecimento de que aqui realmente eu me sinto realmente abraçado, digamos. Não, quer dizer, eu realmente me sinto tão estrangeiro quanto me sinto em qualquer cidade estrangeira. Quer dizer, o meu personagem, ele sofre de estrangeirismo. Não é Porto Alegre que vai aplacar esse sentimento difícil que eu tenho. Talvez seja isso. Eu não sou cronista. Nesse aspecto também. Eu não faço crônica dos
costumes de Porto Alegre. E sim, pego um homem desadaptado, inclusive a Porto Alegre, desadaptado ao lugar onde ele está, seja ele qual for. O sujeito gosto, portanto, dizia lá o Drummond. E eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Isso já não me tira o sono, já me fico feio com isso, mas hoje eu não tenho, digamos assim, sonhos de que eu possa ter, vir a ter um enlace maior com a voz cultural da cidade, não é? Isso faz parte da vida. Não vou deixar de ser o escritor que eu sou, vou continuar com as minhas obsessões, não é? Porque a vida é muito curta, que você possa estar mudando a todo momento de percepção da realidade. Tem uma essência aí que não sai de mim, por mais que eu faça algum esforço nesse sentido. Tem uma essência aí que realmente te conduz da infância até a velhice. É uma essência de estrangeiro mesmo. Então não posso almejar que as coisas aqui sejam diferentes para mim. Também está mudando, porque, afinal de contas, eu estou aqui falando com a inteligência jovem da cidade. Isso não pode passar batido. Como realmente não passa, isso me dá muito prazer. Professor Noll, eu gostaria de seguir o que o professor lhe perguntou. Se não existe uma preocupação em fazer a literatura rio-grandense como se entende aqui, existe alguma preocupação em algum tipo de literatura? Dá para dizer que é uma literatura contemporânea? Dá para dizer, sim, mas com raízes no existencialismo. Sim. Sabe? Pós-Segunda Guerra, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir. Memórias de uma Moça Bem Comportada é um dos livros de memória que mais me abalaram. Né? Você fazer o seu próprio projeto existencial, ser coerente com esse projeto, não coerente no sentido de realmente não dar um passo fora de alguma coisa pré-traçada, não nesse sentido, mas realmente ser coerente com a liberdade. Sim. É um foco essencial do existencialismo, né? Ser um homem livre. E mesmo que o Sartre tenha chegado a um ponto que dizem, mas ser livre para quê? Liberdade para quê? Para fazer o quê? Aí ele vai se engajar. Como
visão maoísta. Mas o Sartre que mais me interessa é o Sartre primeiro, existencialista mesmo. Evidentemente que uma opção pela esquerda é a minha, com certeza. Não é? Realmente eu estou interessado pela condição da maioria, da maior parte dos seres humanos, não com uma elite. Não é? Para mim, ser de esquerda é basicamente isso. Então não vamos falar em rótulo, né? Vamos falar simplesmente de literatura, do ato de escrever, do sentimento que se desperta, é isso? Porque realmente eu vou perceber o que eu escrevo numa posteriori. Como já disse ontem, eu não tenho um programa pré-estabelecido para escrever isso ou aquilo. Então eu não quero me engajar em nenhuma corrente da contemporaneidade, mas acabo me engajando, claro. Pela questão atual. Pela questão atual. Quer dizer, a questão da identidade é uma questão atualíssima. Questão da solidão. Da solidão. Uma das questões mais prementes politicamente falando. A questão da solidão é uma questão política. Basta a gente viver nas grandes cidades. Quer dizer, falar de solidão é falar de um tema político. Não é uma evasão. E se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre uma frase que o senhor disse ontem, dos sentimentos que invadiram aquele pai enquanto ele acompanhava o filho na aula de natação, que ele diz: eu morreria por esse amor. Eu fiquei impressionada com essa frase. Eu estou ouvindo essa frase faz umas 12 horas. É a questão utópica, não é? A questão utópica é fundamental naquilo que eu escrevo também. Quer dizer, até que ponto você pode ultrapassar certos limites? Tem limites que realmente você não consegue ultrapassar, porque estão enraizados terrivelmente, né? Como a questão do incesto, por exemplo. Mas realmente o sentimento oposto ao limite, às vezes, é muito forte também. É que eu achei que transcendeu essa questão do incesto. Acho que ele foi além, eu acho que ele realmente é um morrer por aquele amor, né? O sentimento que muitas vezes alguns pais têm pelos seus filhos. É verdade, eu queria dizer agora, mas o que vai oposto a essa questão do limite, realmente é monumental, tão vultoso, tão engrandecedor você realmente amar daquela forma, não é? Sim. Incondicionalmente. Não é? E se esse limite pudesse ser ultrapassado, não é? Ele não aguentaria, talvez mesmo, o coração. Talvez fosse a morte, né? Talvez fosse a morte. E daí caímos novamente na questão da morte, né? Novamente, amor e morte. Obrigada, professora.